E aí pessoal, me chamo Rebeca e nesse vídeo aula de hoje a gente vai aprender a montar o fluxograma de uma equação de segundo grau e montar o pseudocódigo do mesmo. E ainda vamos fazer a estrutura Fibonacci, uma estrutura de decisão Fibonacci, o fluxograma e o pseudocódigo, beleza? Ou senão eu divido o vídeo em dois, eu acredito que eu vou dividir o vídeo em dois porque talvez fique um pouco demorada a aula. Enfim, vamos ler a primeira questão. Monte diagrama de fluxo que calcule as raízes de uma equação de segundo grau, monte algoritmo em pseudocódigo e depois monte fluxograma. Eu tava fazendo invertido, gente. Eu acho até mais fácil montar primeiro o fluxograma, depois o algoritmo. Mas vamos seguir aqui a mentalidade do professor que fez nessa ordem. Vamos começar aqui, a gente vai usar o Visual, tá? E não o Portugal. Mas são bem parecidos, para pseudocódigo não tem muita diferença para aprender lógica de programação. Vamos colocar o nome do nosso algoritmo de equação de segundo grau. Na seção var, que são as variáveis, vai ser onde eu vou declarar minhas variáveis, beleza? As variáveis que eu vou precisar na equação de segundo grau são a minha raiz 1, vou chamar de x1, a minha raiz 2 vou chamar de x2, o a, o b, o c e o delta, beleza? Vou declarar ele como variáveis reais, ok? Aqui início é onde eu vou dar início ao meu algoritmo. Toda a minha lógica de programação, certo? Só lembrando que uma equação de segundo grau ela é composta dessa forma. Eu tenho ax ao quadrado mais bx mais c, ok? Só para vocês relembrarem aí, caso vocês tenham esquecido. Eu acho muito difícil, mas sempre bom lembrar. A gente começa com o quê? A gente vai começar a pedido do usuário que estiver usando o nosso programa de calcular equação de segundo grau. Os valores de A, B e C, certo? Então, escreva L, para eu pular uma linha e digitar embaixo. Digite o valor de A. E nós vamos pedir que o programa leia a variável A, que a gente declarou ali em cima. Mesma coisa para a variável B. Isso aqui é bem simples, né? Digite o valor de B. Leia a variável B, que declaramos ali em cima como real. E escreva L. Digite o valor de C. E leia a variável C. Beleza? Aqui, delta vai receber valor. Vocês lembram o que o delta recebe? Qual o valor que o delta tem na equação de segundo grau? Para resolver a equação de segundo grau, nós temos que delta vai receber b vezes b, ou seja, o b ao quadrado, né? Menos 4ac. Nada mais é do que 4 vezes a vezes c. Ok? E aí, pessoal, a gente vai relembrar lá aqui o que a gente precisa para ter uma equação de segundo grau, para a gente poder abrir aqui uma estrutura encadeada de decisão, certo? Aqui no fluxograma que eu ia fazer por primeiro, nós temos as perguntas aqui. Ó. O que eu preciso para ter uma equação de segundo grau e o que eu preciso para o meu delta ser válido. Vamos começar isso daqui para saber se a gente vai dar continuidade no código, certo? O que eu preciso para ter uma equação de segundo grau? Para ter uma equação de segundo grau, eu vou precisar que o meu A seja diferente de zero. Então, se ele for igual a zero, eu não vou ter uma equação de segundo grau, eu vou ter uma equação de primeiro grau. Eu vou ter o bx mais c, certo? Então, ax mais b. Se o meu A for igual a zero, porque zero vezes qualquer coisa vai ser zero, certo? A partir desse princípio, nós vamos abrir uma condição para o si. Para o A. Se o meu A for igual a zero, então, deixa eu fazer direitinho aqui. Então, vamos lá. Se o meu A for igual a zero, então mostre para o usuário
essa equação não é de segundo grau. Beleza? Agora, se não, se meu A for diferente de zero, então eu vou dar continuidade no meu código, ou na minha resolução da equação de segundo grau, certo? O que acontece aqui? O que eu preciso para o meu delta ser válido? Porque agora eu vou ter que calcular delta, né? De acordo com a resolução da equação de segundo grau, para poder usar a fórmula de Bhaskara. Nós temos três estados aqui, que vai ser o delta igual a delta menor que zero, delta maior que zero e delta igual a zero. Vamos ter situações diferentes. Vou dar um espaço aqui para não atrapalhar o entendimento. Beleza. Se essa condição de cima não foi atendida, ou seja, A não é igual a zero, então vamos continuar. Encadeando nossa estrutura de decisão. Vamos ter que se delta for maior que zero, então o que vai acontecer? A gente vai usar a fórmula de Bhaskara aqui. Nossa raiz 1 vai receber menos b, que eu vou escrever dessa forma, mais... Deixa eu tirar isso aqui daqui. Lembrando que nossa fórmula de Bhaskara, gente, é menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2a, ok? Então, vamos escrever essa fórmula de Bhaskara dessa forma para minha raiz 1, que eu vou ter o mais raiz de delta, e para a raiz 2, que eu vou ter o menos raiz de delta. Beleza? Então, eu vou ter... No Visualg, a gente tem essa forma para escrever raiz quadrada, certo? Raiz Q. Tudo isso... Deixa eu fechar aqui. Dividido por 2 vezes A. Beleza? E a nossa raiz, nossa segunda raiz, vai receber o menos B menos a raiz quadrada de delta dividido por 2A. Beleza? E aí, finalizando e dando a resposta final das raízes dessa nossa equação de segundo grau, nós vamos mostrar para o usuário o valor das raízes. As raízes são com uma vírgula e o valor de x, vou colocar um espaço aqui, e o valor do nossa segunda raiz. Ok? E aí, continuando encadeando, vamos ter o se não, que agora a gente vai fazer se o delta for igual a zero. Se não, se delta for igual a zero, nós vamos mostrar para o usuário que o valor de delta vai fazer diferença, né? O valor de delta é isso daqui. E que por causa de delta ser igual a zero, as raízes da equação
vão ser iguais. Só relembrando aí porque não lembra. Quando o delta for igual a 0, as minhas raízes vão ser iguais. E vai repetir o mesmo processo que a gente já fez ali em cima, usando a fórmula de Bhaskara, porque a gente vai ter que usar a fórmula de Bhaskara. E por fim, a gente vai ter o delta menor que 0. Então, se não atender às minhas especificações acima, se delta for menor que 0, então, o que acontece, gente, se delta for menor que 0? Vocês lembram? Acontece que esta equação não possui raízes reais. Por que não possui raízes reais? Porque aqui eu faço a raiz quadrada de delta. Se o delta for menor que 0, delta é número negativo. E não existe a raiz quadrada de número negativo, ok? Então é por isso que nós temos 3 estados, 3 condições para delta. E agora, né, a gente vai terminar os fins si. Eu tenho esse fim si daqui. Do primeiro si ali. Desculpa, do meu último si, que é o si igual fim si. Fim si. Do meu terceiro si ali. Fim si do meu quarto fim si. E o fim si do meu sinal inicial. Porque essa indentação tá uma merda. Pronto. E agora tá padrão aqui. O fim si do meu si. 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 Beleza, pessoal? Agora a gente vai executar, ver se deu certo ou eu escrevi alguma besteira aqui. Vamos lá. Vamos lá testar, gente. Quando o nosso, vamos ver, quando é que o nosso é... O nosso A vai ser igual a 2. O B vai ser igual a 2. O C é igual a 1. Ó, esta equação não possui raízes reais, porque nosso dado é negativo, provavelmente. Vamos para o próximo. Teste do programa. Vamos ver quando o nosso A é igual a 0. Nosso B é igual a 2, nosso C é igual a 5. Essa equação não é de segundo grau, lembrando lá que deu nossa condição aqui, certo? Vamos fazer mais um teste quando A é igual a 2, B é igual a 2, C é igual a 0. O valor de delta é 4, as raízes são 0 e menos 1. Tô faltando um espaço aqui no E. Vamos ajeitar aqui. Beleza, agora para o último teste, que é quando o delta for igual a 0, não é? Aí vamos lá, nosso só tem que ser 4, B 4 e o C1. O valor de delta é 0, as raízes da equação vão ser iguais. O valor de delta é 0, as raízes da solução vai ser 1 sobre 2, menos 1 sobre 2, menos 1 sobre 2. Beleza? Então, o programa funcionou certinho aí. E agora a gente vai partir para o fluxograma desse algoritmo, que vai ficar bem mais simples e bem mais rápido de fazer. Beleza, pessoal? Então, voltando aqui. A gente já... acredito que vocês já saibam já os símbolos do fluxograma. Fluxograma não é nada mais do que a apresentação gráfica do algoritmo. Então, lá sabemos que isso aqui é o terminal, indica o fim e o início, né, do fluxo do programa, do algoritmo. A seta é para fazer ligação entre os símbolos. Temos aqui a caixa de processamento, a losango que é para decisão, né? Decisão, conector, teclado, vamos ter entradas manuais na nossa coisa, e o display para mostrar na tela para o usuário. Beleza? Eu acredito que você já tenha estudado isso, então eu não vou me aprofundar muito em explicar cada um. A gente só vai usar. Sabe, até porque nesse programa que eu vou usar, nesse site aqui,
Lucid Chart. Ele já tem aqui escrito quanto vai colocar em cima, ó. Processo, decisão, exterminador. É um terminal, né? Documento. E tudo que a gente precisa. Vamos começar com o terminal, obviamente. Deixa eu colocar aqui em cima. Vai ser o início do nosso algoritmo. Vamos ter as entradas manuais. Entrada manual. Tá? Que vai ser ler a minha variável A, B e C. Vamos ter as decisões, né? Que eu falei para vocês. Que para ser uma equação de segundo grau, lembrando aqui, para ser uma equação de segundo grau, ele vai precisar. O A vai precisar ser maior que zero. Desculpa, você tem que ser diferente de zero. E aí vamos ter. Desculpa. Aí vamos ter o processamento do delta. Se essa afirmação de. Desculpa. A igual a zero. Nós vamos processar o valor de delta. Que é aquelas coisas que eram lá, né? Delta vai ser igual a B elevado ao quadrado mais. Menos, né? Menos 4ac. Isso se for falso. Se for verdadeiro, nós vamos mostrar na tela para o usuário que a equação não é de segundo grau. Ok? E dessa forma, o nosso algoritmo aqui, né, terminaria. Então, temos um fim aqui. Vamos fazer a ligação só desse que a gente fez até agora. Temos aqui o início. A nossa estrutura de decisão. Se sim, se não. Olha que bacana. Se sim, então vamos processar o delta. Se não, ele vai mostrar isso na tela do usuário e termina o algoritmo. Ok? E aí continuamos nosso algoritmo a partir daqui, do delta sendo processado. E aí, para ser válido, ele só não pode ser menor que zero, certo? Só respondendo essa pergunta que eu coloquei aqui. Então vamos continuar. Aí a gente vai ter aquelas 3 decisões lá do 3 estados do delta, né? Quando ele é menor, quando ele é igual, ou quando ele é menor que zero. Maior, menor, igual. O gasto de decisão do delta. Quando é que vai acabar o nosso algoritmo e não vai ter mais que processar mais nada? Quando o delta for menor que zero, né? E se for menor que zero, a minha equação não possui raízes reais. Então, se ele for menor que zero, eu vou mostrar na tela para o meu usuário que não existem raízes reais. E dessa forma termina meu algoritmo. Mas agora, se o meu delta for maior que zero, e aí vamos ter o processamento da fórmula de Bhaskara. Meu x1 vai ser igual a menos b, mais raiz de delta, tudo dividido por 2a. Pronto, x2 vai ser igual a menos b menos raiz de delta, tudo isso sobre 2a.
que vai resultar para mim para o usuário, no caso, o valor de x1 e o valor de x2. Ainda tem se o meu x for igual a zero. Se o meu x for igual a zero, o processamento vai ser parecido com o do x maior que zero. Porém, como o delta é igual a zero, então eu vou ter só menos b. Desculpa, x1 e x2 vai ser igual a menos b sobre 2a. Certo? O delta é igual a zero. Qualquer número mais ou menos zero vai ser igual a ele mesmo, né? Então, eu só tenho menos b dividido por 2a, que vai mostrar para mim, no final da minha compilação, o meu valor x1 e x2. E nesses dois casos, eu vou ter o meu fim. E no fim. Agora vamos fazer as ligações das setas aqui. Aqui esse n, delta for menor que zero. Aqui se meu delta for maior, que for igual a zero. E aqui se meu delta for maior que zero. Ok? Deixa eu apertar um pouco isso aqui. E dê para enxergar direito. Pronto. Dessa forma ficou o nosso fluxograma para a resolução da equação de segundo grau. Qualquer dúvida ou se eu errei alguma coisa aí, vocês podem deixar o comentário aí embaixo. Beleza? Ou alguma dúvida ou opinião que você queira dar. Como esse vídeo ficou muito grande, eu vou fazer a sequência de Fibonacci em outro vídeo e eu vou postar logo mais, beleza? Espero que eu tenha ajudado vocês e valeu!